Fala galera, beleza? Eu sou o Jean, você está no Bora Mundo e eu tô aqui para indicar mais um livro para você, tá certo? Lembrando que eu só indico livros que eu gosto, que eu já li alguma coisa ou estou lendo, tá certo? Então eu vou indicar alguns livros aqui que eu acho fundamental. O livro que eu vou indicar para vocês hoje é esse daqui, esse livro, eu tô amando esse livro. Eu dei aquela lida rápida em quase todo ele, em pedaços, agora eu tô lendo na sequência, depois eu vou ler de novo para fazer anotações e vai virar conteúdo do canal. É o Mentes Ansiosas, tá certo? Olha aí. De novo, da mesma autora, Ana Beatriz Barbosa Silva, que é top os livros dela, né? Ela é autora do Mentes Perigosas, que já vendeu mais de, 500, 500 mil cópias, é best-seller, né? E, é muito legal. Uma leitura muito fluida, muito tranquila. Ela trata o assunto com maestria. E é o seguinte, ela vai dividir, tá certo, o livro. Aliás, vai dividir não, ela vai tratar os subtemas, explicando cientificamente como eles são, falando um pouquinho da pesquisa, falando suas características, tá? Dentro de cada transtorno ou das síndromes existem características específicas. Ela vai explicar e vai clarear para você de uma forma bem simples o que elas são. Uma coisa interessante dos livros dela ela vai diferenciar, certo? Por exemplo, o que é uma pessoa que tem ansiedade e essa pessoa tem uma certa tristeza. Mas o que é uma tristeza para uma pessoa que sofre de ansiedade extrema e o que é uma tristeza para uma pessoa normal, que não tem uma síndrome ou um transtorno, certo? O que acontece aqui é muito bacana, que é o seguinte, ela vai colocar essas pontuações. Então é muito bem construído o livro dela, certo? Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade, Além dos Limites. Essa edição que eu tenho aqui é a edição da Fontanar, tá certo? É de 2011, é um livro muito recente. Uma coisa muito interessante desse livro aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês, é isso aqui, ó. Ela faz pontuações de características, como eu disse, né? Olha aqui, que bacana, certo? E outra coisa legal também que ela faz é caracterizar aquele transtorno ou aquela síndrome. Ela vai te dar as características daquilo e vai mostrar a diferença de uma pessoa normal, como eu já disse. E para isso ela vai usar algumas ferramentas importantes. Aqui ela usou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ó. O problema não vem sozinho. Isso daqui é um subtema do assunto, né? O problema não vem sozinho. Ela vai falar de um determinado problema e ela vai falar de algumas coisas que acontecem aonde. Olha que bacana. 3 pontos. O que acontece na vida da pessoa, o que pode acontecer geralmente, o que afeta na questão financeira e profissional, olha só, na questão social e na questão familiar, tá certo? Então ela não só fala do diagnóstico, não só fala das características, tá certo? Daquele transtorno, daquela síndrome, mas ela também coloca algumas pontuações e desenrola para você entender como é que isso afeta a vida na realidade, no dia a dia, na dinâmica familiar, como ela disse aqui, na dinâmica social. Isso é importantíssimo. Isso inclusive ajuda você, né, o profissional ou a pessoa, a ter um olhar mais atento, mais cuidadoso, mais sutil. Pensa aí, por exemplo, para quem que serve esse livro? Serve para você que é pedagogo ou que está fazendo pedagogia, para você que é psicólogo ou está fazendo psicologia e para você que está estudando filosofia também, tá? Então você pega aí, você é um pedagogo, por exemplo, aí você leu esse livro com atenção e compreendeu a proposta dela. Aí você está na sala e você começa a observar os traços ali. Obviamente que se você fez uma boa formação, você estudou psicologia do desenvolvimento e lá já te ajudam bastante, né? Mas ali você começa a ver, por exemplo, ansiedade, você vai trabalhar várias questões aqui dentro da ansiedade. Vai mostrar cada transtorno, por exemplo, ó. Cadê? Aqui tem um que ele fala sobre o transtorno de ansiedade das pessoas que sofrem com uma timidez extrema, né? Então ela vai falar quando que isso é patológico, quando que não. É muito interessante. Então ela vai colocar situações onde é que isso acontece e você vai entender como é que ela analisa e você vai entender a diferença e alguns traços principais. Então isso te ajuda inclusive a ter um olhar diferenciado para a dinâmica ali. Então, existe ali os educandos, você está ali fazendo a sua dinâmica de sala pedagógica, né? E aí você consegue observar aquelas nuances, aquelas diferenças
entre os sujeitos ali, e aí você consegue ver se existe algum traço, se está se manifestando algum traço daquilo que você já leu, que você aprendeu, e que talvez esse livro possa ter te ajudado a conhecer melhor, certo? Então isso é muito legal. Esse livro é magistral, você precisa comprar, o link dele está aqui embaixo. Ele é um livro curto, galera, você lê no ônibus, ó, 190 páginas. Não tem nada praticamente de conteúdo, nada que eu digo assim, ele não é um livrão que você fica com medo, não. É um livro de boas. Ela detona apresentando muito bem, certo? A questão do transtorno de ansiedade, como é que ele se manifesta, o que, que ele tem a ver com os outros transtornos, tá certo? Ela desenrola muito bem, tá? Bom, fica então a indicação desse livro maravilhoso, tá certo? Da Ana Beatriz, certo? Mentes Ansiosas. Tenho certeza que você vai gostar. Eu já, tô apaixonado por esse livro e eu tô assim, regaçando nele. Só pra você ter uma ideia, ó, segura aí que já tô acabando. Olha só aqui. Cadê aqui? Eu comecei a ler, né? Aqui já, bonitinho, ó. E eu já comecei a fazer as minhas anotações, porque é muita coisa legal. Já comecei, ó, os meus resumos laterais aqui, minhas pontuações. E não para, porque é muita coisa legal, é muita informação, tá vendo? E eu tô forte no livro lendo, porque vale muito a pena. Você descobre nesse livro a dimensão que é o transtorno de ansiedade. A diferença de um transtorno de ansiedade para, por exemplo, uma depressão. Aonde que o transtorno de ansiedade está na depressão, certo? O transtorno de ansiedade ele é muito sutil, você vai descobrir que ele é algo natural, então é muito importante. Ela fala também sobre as questões medicamentosas, né? Quando que são tratados esses transtornos ou o transtorno de uma forma medicamentosa. E ela fala inclusive a importância da questão dos medicamentos. Então assim, é um texto muito rico, é um texto muito importante. Eu tenho certeza que você vai comprar e não vai se arrepender, certo? Indicação de hoje, então, Mentes Ansiosas. Clica aqui e compra pelo link para ajudar. E boa leitura. E se você leu, ou terminou de ler, ou vai ler, volta aqui no vídeo qualquer hora e coloca nos comentários o que você achou, certo? É isso aí, então. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e até mais.